Queridos acadêmicos da Faculdade de SMG, do curso de História e Língua da Filologia Românica, hoje espero que todos estejam bem, né? Apesar dessa pandemia e dificultou um pouco a questão dos nossos estudos em relação a que é presencial, né? Mas de forma remota, a faculdade ofereceu essa opção para vocês, como vocês sabem. E vamos continuar nosso curso dessa maneira até que tudo volte, né, ao normal. Né? E hoje vamos falar sobre o método em filologia. Vamos tratar um pouco sobre a questão dos métodos. E temos duas partes, parte 1 e parte 2. Né? Portanto, hoje começaremos a falar sobre essa questão, né, sobre o método em filologia. E acho que será muito interessante, é uma parte mais assim, técnica do curso, e talvez algumas coisas em termos um pouco complicado, né? Mas vai estar disponível para vocês também o artigo na íntegra, lá no ambiente, né, de vocês. Na semana 5 estará lá disponível, tanto ele como essa apresentação PowerPoint que estará disponível para vocês também lá. Então, desenvolveremos um estudo sobre o artigo, né, do método de filologia do Dr. José Pereira da Silva, que é um professor aposentado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o qual também foi editor da revista Soletras em toda a sua fase de publicação impressa. É um grande erudito, ele já está aposentado, mas foi um grande professor lá no Rio de Janeiro e bastante conhecido sobre essa área, né, de filologia humânica, de crítica textual também. Ele trabalhou um pouco nisso também. Um dos poucos no Brasil, né, que trata desse tema, que lamentavelmente somos poucos poucos filólogos no Brasil e poucos que tratam da questão de filologia. Né? Então, daí ele começa como sintetiza o Benedek Elemervidos. O método e a história linguística romântica não se podem separar. E se alguém desejar ter uma ideia clara da origem e desenvolvimento dessa ciência, é necessário que a veja à luz dos vários períodos históricos em que operavam aqueles que a ela se dedicaram. Vídeos 196, página 29. Né? Então, no caso, segundo José Luiz Vasconcelos, ele divide a filologia em história da língua e história literária. No caso, história da língua, pode ser a parte glotologia ou glossologia, glótica ou glóssica, vai depender dos termos. No caso, glossologia é do grego clássico, ático, né? E o outro termos é do grego dórico, o termo glotologia. Então tem uma diferença, mas é a mesma coisa, só questão de nomenclatura, somente questão da parte linguística mesmo da palavra, né, que usa o sigma e outro usa o tal por questões do grego, né, de grupos de grego diferentes, cada um às vezes tem uma nomenclatura e as palavras mudam um pouquinho. Né. Então, a glotologia, glótica, linguística, seus ramos, né, a história da língua, como a língua se desenvolveu, com a estilística e a metrificação. Esse é o ponto. E também a história literária. Isso é como José Leite de Vasconcelos divide a filologia. A história literária pode ser dividida em história da literatura em sentido amplo, com a crítica literária, e a parte também da bibliografia. Esse é um conceito dele. É um dos poucos filólogos que temos no Brasil. Ele próprio considera a filologia em seus aspectos práticos e naturalmente mais restrito. Ele ensina que faz-se aplicação prática da filologia quando se edita criticamente e se comenta um texto. Então, esse ponto. Então, se edita criticamente e se comenta um texto. Essa é a aplicação prática da filologia. Logicamente, já começamos em outras aulas, né, que a filologia ela é antiga, né, tem origem com os clássicos, né, e era conhecida também antes como crítica textual. Né? Praticamente é o método da filologia e a crítica textual é a parte prática dela, onde são desenvolvidos trabalhos com o texto, a reconstrução do texto, né? Principalmente com o texto mais antigo, é mais complicado a sua reconstrução, porque devido à transmissão textual. Dependendo dos editores, dos copistas, a transmissão pode ser fiel ou não.
Vai depender da ideologia dos copistas. Já comentamos em algumas aulas que, por exemplo, a diferença de um texto hebraico e um texto grego na questão da preservação textual, referindo-se ao texto bíblico. Mesmo referindo-se, no caso, vamos supor, na questão do Antigo Testamento, como é conhecido, né, a Bíblia hebraica. Existe o texto massorético, que é o texto grego, perdão, desculpa, é o texto hebraico, que foi copiado pelos massoretas, do qual temos alguns códices, todos medievais, preservados, né? Temos também o texto mais antigo, que foi encontrado na caverna de Qumran, e o mais completo e mais antigo é o texto de Isaías, que data de 200 anos antes de Cristo, é o texto mais antigo, e são usados para ver a questão da preservação do texto, no caso do texto hebraico, citando ele exatamente. Que geralmente os textos hebraicos são textos diplomáticos. Em uma próxima aula eu vou explicar a diferença de diplomáticos, um texto diplomático, um texto crítico ou eclético, como é conhecido. Vamos explicar mais adiante, na próxima aula, sobre esse tema. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Então, essas edições, daí os textos modernos, as edições modernas, tratam de fazer isso. Normalmente, às vezes, pegam um texto diplomático, que é mais fácil de trabalhar, né? Se está bem preservado, e daí vai fazendo vendo a questão das variantes textuais em outras versões, em outros textos, inclusive em textos de origem de outro idioma. Estou falando do texto hebraico. Vamos ver um texto grego, por exemplo. No texto grego nós temos edições, em sua maioria, críticas. As edições modernas são todas praticamente críticas. Existe uma diplomática, duas diplomáticas, são poucas edições, mas o problema do texto grego é que são muito, como é que posso dizer, eles não são muito fiéis à preservação textual dos copistas. Os copistas não foram muito fiéis à preservação textual. Então daí, geralmente as edições privilegiadas são as edições críticas, onde pega-se todos os manuscritos, todos os textos na mão, e daí tenta-se fazer a reconstrução desse texto para tentar chegar a um possível original. Normalmente os textos gregos são mais recentes, mas abundam em sua maioria mais do que o texto hebraico, devido à questão da transmissão textual, no qual os copistas tinham intenção unicamente de divulgar e não de preservar o texto. No texto hebraico, é uma questão dos copistas serem fiéis ao texto, por considerar o texto e a língua sagrada. Quando existe esse cunho sagrado, cunho religioso, os copistas são mais preservam melhor o texto, são mais fiéis. Então, a intenção dele não é divulgar, a intenção dele é transmitir o texto tal qual, que o texto seja copiado exatamente como o original. Então, esse mais ou menos é digamos, a filologia, na parte trata desse tipo de edição, trata desse aspecto do texto. Da mesma maneira, falando sobre filologia em suas aulas, Vasconcelos afirma assim: nas minhas preleções, entendo de ordinário por filologia portuguesa ou o estudo da nossa língua em toda a sua amplitude, no tempo e no espaço, e, acessoriamente, o da literatura, olhada sobretudo como documento formal da mesma língua. Adeptas das ideias filológicas de Vasconcelos, a Carolina Michaelis de Vasconcelos desenvolve 2 longos capítulos em suas lições de filologia portuguesa para ensinar o sentido do termo filologia e a história da ciência filológica. Ela tem um texto grande, ela faz uma grande descrição disso aí, né, justamente nesse livro, né, na página 125 a 145. Não vamos ler por questões de tempo, né? E para registrar o seu nascimento na Grécia Antiga, transcreve-se um longo fragmento do seu livro. Aí está. No artigo que está disponibilizado na quinta semana, esse artigo está em PDF, está esse texto na íntegra para que vocês possam ler e tirar as suas conclusões.
A filologia não descreve os sistemas linguísticos, pois teoria tem foco no caso do texto. Essa é a diferença basicamente da filologia e da linguística. A linguística trabalha nos sistemas linguísticos, na estrutura interna da língua, enquanto a filologia não trabalha diretamente no texto, o que importa é o texto. Claro que esse texto envolve a língua foi escrita, envolve muitos outros aspectos, né? Que não somente um texto, sim, tá o texto, mas para se trabalhar no texto vai precisar de outras ferramentas também. Então, na realidade, as disciplinas, basicamente hoje em dia, nenhuma disciplina ela é por si só autônoma, ela depende de outras ciências também para se trabalhar, para chegar a um contexto. É o caso da crítica textual, dentro da filologia, né, que trabalha justamente nisso. Né? Para eu trabalhar num texto antigo, eu tenho que não só conhecer a língua no qual esse texto foi escrito, eu tenho que conhecer sobre a língua, sobre como funciona essa língua, sobre a escrita, porque uma coisa é a língua e a coisa é a escrita. Qual escrita foi esse texto escrito? Né? Como já comentamos, né? Que existe a diferença. Uma coisa é a língua, outra coisa é a escrita, ou o alfabeto, vamos dizer assim. Né? Um exemplo, o alemão. O alemão antigo era escritura gótica, mais moderno passou a usar a escritura latina, tá? que é outro ramo da linguística. Né? Filologia, digamos, germânica, faz parte da filologia germânica. No caso, o latim faz parte da filologia latina. Mas, porém, hoje em dia, o alemão, que é uma língua germânica, utiliza o alfabeto latino para escrever. Certo? O inglês também usa o alfabeto latino. Então, mesmo línguas que não são românicas, utiliza uma escritura românica para representar. Então, temos que ver essa questão. Depois, temos que ver a forma como foi escrita. Isso já vamos ver na crítica textual, por exemplo, o tipo de texto, de papel, o tipo de encadernação. Né? Depois vamos ver o contexto sociocultural da época, quem escreveu, tudo isso aí leva-se em conta. Né? Os sistemas linguísticos estão a cargo da linguística. Tudo que é linguístico está a cargo da linguística. E o texto está a cargo da filologia. Mas como comentamos, um precisa do outro. Porém, não pode abrir mão de estudá-los para efetuar com a maior precisão e simplicidade possível a sua interpretação, a sua explicação ou ensino e a preservação da memória cultural do povo que utilizou as línguas que já não se usam efetivamente, mas permanecem nos textos antigos. Vamos citar o caso do latim. O latim já não se usa, não é uma língua falada, é uma língua literária, mas a maior parte dos textos antigos, boa parte dos textos principais estão em latim. Então é necessário ter conhecimento do latim para poder trabalhar com esses textos. Tratando da edição crítica de textos, Erich Auerbach descreve assim: a necessidade de construir textos autênticos se faz sentir quando um povo de alta civilização toma consciência dessa civilização e deseja preservar dos estragos do tempo as obras que lhe constituem o patrimônio espiritual, salvá-las não somente do olvido, como também das alterações, mutilações e adições que o uso popular ou o desleixo dos copistas nelas introduzem necessariamente. Foi aquilo que já estávamos comentando em relação ao texto hebraico e ao texto grego. Os textos gregos abundam. A Septuaginta é uma versão conhecida como versão de 70, é uma versão grega que foi traduzida de um hebraico, texto hebraico. Primeiramente, como fala Septuaginta, originalmente foi somente da Torá, dos 5 livros de Moisés, conhecido como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando foi Ptolomeu pediu para traduzisse também a lei dos judeus para compor esses livros na sua biblioteca em Alexandria, então através de um bibliotecário chamado Faleron, e que foi influenciado por um certo Aristeas, que justamente convenceu ao bibliotecário, e esse porventura convenceu a Ptolomeu, o imperador, para que ele pudesse
ter a lei dos judeus traduzida, porque na antiguidade a Biblioteca de Alexandria era a maior do mundo e queria continuar sendo, porque o Ptolomeu ele era adepto das artes, da leitura, ele era uma pessoa culta. Então daí o que acontece? Segundo a tradição, que está na Carta de Estéas, ele pegou 70 pessoas, né, tradutores, e colocou em salas separadas e pediu para traduzir. Segundo a tradição, essas traduções de todos eles estavam iguais, sem nenhuma diferença. Não havia diferença, todas iguais as traduções. Então, essa é a tradição por ser uma versão de 70. Por 70 ou 72 pessoas. Então, esse era o número. E daí tem. Claro, essa versão original que ninguém tem. Normalmente, as versões antigas não existe autógrafo. Autógrafo é um termo que se utiliza para um original que foi feito pelo escriba. Por exemplo, não temos os textos que Moisés escreveu. Temos apenas cópias. Mas comparando, por exemplo, essa Septuaginta com a de hoje, com essa tradição textual, essa transmissão, se perdeu muito. Porque, claro, primeiro foi a versão de 70, que foi trazida por 70 judeus, né, escribas que traduziram. Posteriormente foram traduzidas outras, a parte dos profetas, né, e dos escritos. Mas, porém, esses não foram traduzidos pelos judeus, não se sabe. São bem posterior. Então, a Septuaginta, como se fala mesmo, original, são dos 5 livros de Moisés e não de todo o Antigo Testamento. A original. Depois vieram outras traduções, que foram feitas possivelmente por cristãos, só que os copistas de todas essas versões, né, foram passando e houve muita diferença textual. Então, se você pega vários manuscritos deles, você vai ver muita diferença. Então, o que é que, no caso, a filologia tenta fazer com a crítica textual? Tratar, recuperar esse texto para que seja o mais próximo possível de um original, né? Porque isso, como diz aqui, para salvar, para tomar consciência da civilização, deseja preservar dos estragos do tempo as obras que ele constitui patrimônio espiritual. Então, salvá-la não somente do esquecimento, ou do esquecimento, como também das alterações, mutilações e adições que o uso popular e o desejo dos copistas introduziram necessariamente. Isso é comum. Então, muitas vezes, principalmente teve uma época que esses textos foram copiados e foram feitos de forma para favorecer um determinado grupo religioso. Houve algumas alterações. Como você sabe com essas alterações? Você pega o mesmo texto de outros manuscritos e compara e vê uma diferença. E muitas vezes uma diferença gritante. E há textos que nem fazem parte do original que foram acrescentados. Porém, nas edições críticas atual, os editores fazem a ressalva e explicam que, tipo, esse manuscrito, esse texto não encontra-se nos manuscritos mais antigos, ou mais autoritários. Ou esse texto foi uma adição, por vários motivos. Né? Então, é por aí mais ou menos. Segundo José Pereira da Silva, apesar de não ser a língua objetivo do estudo filológico, como já comentamos, que é o texto, é a matéria na qual, em sua forma escrita, hoje pode ser preservada de outras formas também, claro, meio eletrônico, por outros povos, cuja preservação é da responsabilidade dos filólogos e de outros especialistas também, naturalmente. Né? Mas basicamente dos filólogos e das pessoas que querem preservar os textos. Esses textos, então, a forma escrita é o que nos chegou. Vamos trabalhar a partir daí. Mas como disse, enquanto a linguística trabalha com a filologia não vai trabalhar só com a língua, vai trabalhar com outros fatores, né? Tipo de língua que foi feito, né? Tipo de língua que foi escrito, tentar ver o período, tentar ver o material que foi escrito, o tipo de encadernação, se foi códice, se foi rolos, né? Livros, todas essas questões a filologia vai trabalhar, né? Isso é um trabalho do filólogo. A filologia, né, as diversas línguas que está objeto do seu estudo. A crítica textual é o trabalho filológico. Então, a filologia, trabalhar nos textos das diversas línguas, né, e a crítica textual, que é também a filologia, esse é o trabalho filológico, é onde o filólogo vai trabalhar. Dentre os vários métodos utilizados em filologia, nesse caso, uns são mais adequados e, por isso, mais produtivos.
enquanto outros emprestados de ciências afins trazem apenas alguma contribuição para um conhecimento maior dos conteúdos da romanística. Para uma visão mais completa de determinados problemas, frequentemente é preciso criar mais de um método e confrontar os resultados do básico, né? Então, o que quer dizer isso? Existem vários métodos que utilizam a teoria românica. Um é mais produtivo, vai depender do tipo de trabalho que você for fazer, e outro não é necessário, às vezes, trabalhar com outros métodos, confrontar e ver, no caso, naquele texto, ou naquele material, esse é mais eficiente. Isso vai depender de muitos fatores, né? Uma pessoa. Ai, ai, ai.